Na questão 4 da página 144, pede que nós encontremos o perímetro do triângulo formado por essas retas. Nós sabemos que todos os lados do triângulo são retas, são segmentos de retas. Então, eles possuem uma equação. E nesses triângulos vai haver o encontro dessas retas, que vai ser o vértice, que vão ser os vértices. Então, nesse ponto de encontro é o ponto de interseção entre as retas. Então, nós fazemos a interseção entre a reta R e S, entre a reta R e T e entre a reta S e T, assim encontrando os vértices do triângulo. Posteriormente, nós fazemos a distância entre cada vértice, para somar essas distâncias e assim encontrar o perímetro. Primeiro, vamos encontrar o ponto de interseção entre a reta de equação x menos 2y menos 5 igual a zero e x mais 2y mais 5 igual a zero, que é a reta R e a reta S. Fazendo aí o sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, nós já podemos perceber que o menos 2y com mais 2y pode se cancelar e a gente vai usar aqui o método da adição. Desta forma, nós temos x mais x, que dá 2x, 5 mais 5, 10. Igual a zero. Então, nós vamos ter 2x, que é igual a menos 10, logo, o x é menos 10 dividido para 2, logo, o x é igual a menos 5. Pegando o menos 5 e substituindo em uma das equações, nós vamos encontrar o valor do y. Vamos substituir o 5 na primeira equação. Substituindo, nós vamos ficar com menos 5, menos 2y mais 5 igual a zero e resolvemos a equação. Cancelamos o menos 5 com mais 5 e podemos levar o 2y para depois da igualdade, significando que nós vamos adicionar o mais 2y nos dois membros. Desta forma, nós temos 2y igual a zero, portanto, o y é igual a zero. E daí nós temos o ponto menos 5 e 0, que foi o valor do x e do y que nós encontramos. Onde esse ponto ele vai ser o ponto de interseção entre a reta R e a reta S. Logo, vai ser um dos vértices do triângulo. Nós já encontramos o vértice, que era o ponto de encontro entre a reta R e a reta S. Agora, nós vamos encontrar o ponto que vai ser o vértice, o outro vértice, entre a reta R e a reta T. A reta T é x menos 3 igual a zero. Nós podemos já até dar um espaço aqui, né, para não ficar aqui o valor do y e para a gente fazer a adição já de acordo com cada termo, equivalente, semelhante. Então, agora nós podemos utilizar um artifício matemático onde nós vamos deixar aqui esse valor de x sendo zero. Para que seja zero, nós temos que multiplicar uma das equações por menos 1 para que altere aqui o sinal e fique o oposto do outro para que a gente possa cancelar. Então, nós podemos fazer isso em qualquer uma das duas. Vamos fazer aqui na segunda. Multiplicando cada termo por menos 1, nós vamos alterando o sinal de cada termo. Logo, nós obtemos menos x mais 3.
Agora dá para cancelar o x com o menos x. E fazer a outra operação de menos 2y, porque não tem ninguém para somar com y, então significa que está somando com 0. E 5 mais 3, 8, igual a 0. Resolvendo, adicionando o mais 2y para zerar com esse, em ambos os membros, nós vamos ter 2y igual a 8, portanto, o y é igual a 4. Agora, nós vamos pegar o valor do y e encontrar o valor do x substituindo esse y em uma das equações. Que, na verdade, nós só vamos poder substituir na primeira equação, porque aparece o y. Substituindo o 4, nós temos x menos 2 vezes 4 mais 5, x menos 8 mais 5 igual a 0. Daí, nós temos x menos 3 igual a 0. E olha só, nós acabamos chegando na outra equação da reta t, que era x menos 3 igual a 0. Portanto, o valor vai ser x igual a 3. Se nós tivéssemos observado, não precisava ter colocado o valor do y aqui que nós encontramos, porque a outra equação já era essa. Então, significa que essa é uma reta vertical, que é x igual a 3. Assim, nós encontramos o outro vértice do triângulo, que é o ponto 3 e 4, que nós podemos chamar de quê? 3 e 4. X é 3 e o y é 4, que nós encontramos lá no início. Então, agora vamos atrás do último vértice do triângulo. Bom, agora nós podemos perceber que as duas retas que nós precisamos considerar agora é a reta S e a reta T, porque nós já fizemos da reta R com S e R com T. Agora é a vez da reta S com T, fazendo o mesmo procedimento. Vamos formar o sistema e vamos resolver a equação. Multiplicando também por menos 1 aqui, para que a gente zere o valor do x e encontre o y. O menos 1 vai multiplicar o x, que vai ficar menos x, para cancelar com o x, e vai multiplicar aqui também com o menos 3. E vamos alterar o sinal dos dois. Agora, nós podemos cancelar o x com menos x, e 2y mais 0 é 2y, 5 mais 3 é 8, igual a 0. Portanto, 2y é igual a menos 8, então, o y é menos 4. E do mesmo jeito, nós já percebemos que na equação t é x menos 3 igual a 0, então o x continua sendo 3. Logo, nós já encontramos o outro ponto, que é o último vértice do triângulo. Nós podemos chamar de R, e o x que nós encontramos foi 3 e o y foi 4, menos 4. Cuidado para quando encontrar o y primeiro, para não colocar ele primeiro aqui no ponto, ok? Então, tem que ver se foi a coordenada y ou x primeiro que você encontrou. Então, vai ficar 3, que foi o x que você encontrou, e o menos 4, que foi o valor do y. Se nós analisarmos as retas, nós temos uma das retas aqui, que é a reta R,
que seria o ponto de encontro dela aqui com a reta S, certo? E depois nós temos aqui também a reta T. Então, nós vamos observar o seguinte, que essa reta R, ela está tendo esse ponto de interseção, que é menos 5 e 0, com a reta S, formando aqui o vértice desse triângulo todinho aqui. E aqui nós temos a reta S, essa aqui é a reta S, ok? Que tem um ponto de encontro aqui com a reta T. E a reta R, que é esta daqui, que é a equaçãozinha aqui do lado, ó. E ela também tem um ponto de encontro com a reta T. Então, ela vai formar aqui um triângulo entre essas três retas, que tem os pontos de interseção, que foi o que nós encontramos em cada vértice. Então, perceba aí o triângulo formado entre essas retas. E agora nós precisamos calcular o perímetro, que é a soma desses lados. Renomeei aqui os vértices que eu tinha colocado como P, Q e R, que ele ainda colocou como Q e aqui Q1, ok? Então, vamos lá. Nós vamos calcular o perímetro de P para Q, a distância de P para Q, a distância de P para R e a distância de R para Q. Pronto, reorganizei aqui P, Q e R. Então, fazendo a distância entre P e Q, entre P e R e entre R e Q. E aí é só somar essas distâncias para a gente encontrar o perímetro. Fazendo a distância entre P e Q, que são dois vértices do triângulo, usando a fórmula da distância, nós temos. Aplicando os valores na fórmula da distância, x do Q, x do P ao quadrado, mais y do Q menos y do P ao quadrado. Agora, substituindo x menos da fórmula com menos 5 do ponto. Então, menos com menos vai ficar mais. E menos 4 menos 0, é só elevar agora esses valores ao quadrado e somar, tirar a raiz. 3 mais 5 dá 8. Ao quadrado, 64. Menos 4 ao quadrado, como o expoente é par, então fica positivo. 64 mais 16, que é igual a raiz quadrada de 80. Agora, nós encontrando a distância entre P e Q, nós vamos fazer a distância entre P e R. Utilizando agora as coordenadas de R e de P, com as abscissas e as ordenadas. Substituindo agora os pontos, nós temos o ponto P, que é menos 5 e 0, e o ponto R, que nós também encontramos, que era o vértice do triângulo, 3 e 4. Só substituir os valores x do R menos o x do P ao quadrado, y do R menos o y do P ao quadrado. Não esqueça de fazer o jogo de sinal. 3 menos da fórmula com menos 5, nós vamos ficar com mais 5. Resolvendo isso, nós vamos obter o mesmo tamanho do P e Q, que é raiz de 80.
Agora, nós vamos fazer a distância entre Q e R, que era a última reta. Aplicando agora na fórmula da distância, agora é só substituir os valores. Lembrando sempre de fazer o jogo de sinal. Menos da fórmula e o menos do y. Como aqui nós temos 3 menos 3, esse termo zero, então 4 mais 4 dá 8, 8 ao quadrado. Podemos agora cancelar aqui a potência com a raiz. Então, a distância entre Q e R é igual a 8. Verifique que as distâncias entre cada vértice nós já encontramos, que foi distância entre P e Q raiz de 80, entre P e R raiz de 80 e distância entre Q e R foi 8. Então, agora é só somar esses lados do triângulo e nós estaremos encontrando o perímetro. Somando esses valores, nós temos um dos lados, o outro lado e o outro lado. Então, nós temos 2 vezes esse lado. Significa que o triângulo é isósceles, já que tem 2 lados iguais. Para dar uma simplificada, nós podemos fatorar o 80. O 80 nós podemos fazer 20 vezes 4. E o 20 nós podemos escrever como 4 vezes 5. Onde agora nós podemos fazer 4 vezes 4, que dá 16, e raiz de 16 é 4 e sai para cá da raiz. Portanto, nós vamos ficar com 2 vezes 4, que era 16 aqui dentro, fica só o 5 dentro, porque a raiz de 16 é 4 e sai. Então, fica... Logo, nós vamos ter 8 mais 2 vezes 4, que dá 8, raiz de 5. Então, fica 8 mais 8, raiz de 5. Mas esse 8, nós podemos colocar em evidência, porque ele aparece nos 2 termos. Então, colocando 8 em evidência, nós temos o seguinte. 8 dividido para 8 é 1. Então, coloco 1 aqui dentro. Mais 8 dividido para 8 também dá 1. 1 raiz de 5. Raiz de 5 fica aqui dentro. Então, se você multiplicar de volta, você vai ter 8 vezes 1, que dá 8. 8 vezes raiz de 5, que dá 8 raiz de 5. Portanto, este é o perímetro do triângulo. E mais uma vez, observando o triângulo, raiz de 80 era exatamente o lado PR e PQ. São 2 lados iguais. Esse lado igual com esse. E esse tamanho daqui para cá era 8. Ou seja, esse tamanho é 4. Observe que temos aqui o 4. Esse tamanho é 4. Portanto, aqui também é 4. Aqui é 4 também. Então, se você não quisesse usar a fórmula da distância, você poderia simplesmente analisar o gráfico, aliás, o triângulo, e você perceberia que esse tamanho é 8. E aí, você iria somente calcular, aí fazer, né, a hipotenusa, que seria esse tamanho, nesse triângulo aqui, ó. Você encontrando esse, você encontraria esse, ok?